A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Parentes das vítimas do acidente no Pina pedem agilidade à polícia nas investigações do caso. Músico de banda famosa de forró tem moto furtada por criminoso em Olinda. Acidente entre dois caminhões em Bezerros deixa 2 pessoas feridas na BR-232. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2, livre e independente aqui, na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, primeiro lugar em audiência nesta quarta-feira, 24 de julho de 2024. Rádio Jornal, a maior audiência do Brasil. Dentro de um canal em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, os bombeiros foram acionados e fizeram resgate. Até o momento não há pistas sobre como o corpo foi parar no canal. Também não foi possível identificar a pessoa de imediato devido ao estado avançado de decomposição. A Polícia Civil está investigando o caso. Homem rouba mais de 12 mil reais em perfumes de uma loja em Olinda. O criminoso se passou por cliente e anunciou o assalto. O bandido ainda prendeu todos os funcionários na sala de estoque e levou mais de 60 perfumes. 2 celulares também foram roubados. Até agora, ele não foi encontrado. A Polícia Civil investiga o caso. Muita comoção e dor marcaram o sepultamento de uma das vítimas do acidente no Pina, no Recife. Michael Carvalho. Para as famílias e amigos das vítimas, ainda era difícil acreditar no desfecho do acidente. O corpo de Raquel Chaves Fernandes da Silva, de 21 anos, foi o primeiro a chegar no cemitério da Saudade, em Jaboatão. Mesmo arrasada, a mãe dela, Iris, decidiu deixar um recado para outros jovens. Tem muito conselho da minha filha, irmão, mas ela não me escutou. E eu também estou falando porque eu quero dizer para os jovens que eles escutem o conselho da sua mãe, do seu pai, que são os conselhos bons, são os conselhos que vêm do Senhor Jesus, que atenda, não vá para os cantos que não é para ir, quando a mãe dizer que não vá, não vá. O caixão com o corpo de Arthur Felipe Oliveira dos Santos, de 20 anos, chegou logo depois, em um cortejo acompanhado por mototaxistas da cidade. É uma dor. Nem toda mãe queria sentir essa dor que a gente vai sentir. É uma dor muito grande. A mãe que tinha ele, era o mais velho dela. E era o espírito dela. Então a gente não tinha o que dizer dele, era um menino muito bom. Gabriel Rodrigues, de 23 anos, também foi sepultado sob forte comoção. Já à tarde, foi enterrado o corpo de Cauã Vitor Marcelino, de 21 anos. Ele era namorado de Raquel há mais de 3 anos. O tio dele, Ronaldo, quer que as circunstâncias do acidente sejam esclarecidas. A gente quer que tenha uma justiça certa, que alguém puxe mais, porque só está mostrando aquela câmera que vem de frente e a de trás não mostra o que aconteceu lá pro lado da praia, entendeu? Um foi no ar, outro de uma coisa. Aí a gente quer que seja esclarecido isso aí, entendeu? Porque eu perdi meu sobrinho e eu posso dizer que meu sobrinho era menino bom, muito bem quisto. Ainda no IML, este primo também disse que Cauã já tinha ido nesse luau na praia. Ele foi umas 2 vezes, mas a primeira vez que ele foi, que eu estava até lá na frente numa festinha, ele chegou, ele estava de moto. Ele foi de moto nessa primeira vez. Aí já nessa segunda ele foi de carro, que ele levou o cachorro. O corpo de Bruno Ulisses de Santana, de 38 anos, que dirigia o carro no momento do acidente, foi sepultado ainda na segunda-feira no mesmo cemitério. Já Jobson José de Oliveira Silva, de 27 anos, que foi arremessado do banco do passageiro, foi enterrado em Igaraçu. Michael Carvalho para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Dupla assalta uma casa lotérica e leva 7 mil reais em dinheiro. As imagens estão circulando nas redes sociais e mostram quando os criminosos chegam em uma moto. Eles entram na agência e rendem todas as pessoas que foram obrigadas a deitarem no chão. Os ladrões vão direto para os caixas.
Depois do assalto, fogem. O caso aconteceu no município de Brejo da Madre de Deus. A Polícia Rodoviária Federal fez uma apreensão de madeira na BR-116 em Salgueiro, no sertão do estado. Após a abordagem, há 3 caminhões que saíram do Ceará e seguiam em direção à Bahia e Sergipe. Segundo a PRF, a carga possuía divergências entre a quantidade transportada e a quantidade autorizada. Ao todo, foram apreendidos 75 metros cúbicos de madeira. Os caminhões foram recolhidos e as cargas ficarão à disposição das autoridades ambientais. Na noite de ontem, uma tentativa de homicídio foi registrada em uma barbearia na rua Governador Rosado Maia, no bairro do Salgado, em Caruaru, no agreste do estado. A vítima foi o jovem Luanderson Braz da Silva Lopes, de 24 anos de idade. Ele estava trabalhando cortando o cabelo de um cliente quando um suspeito chegou a pé, de capacete, e atirou várias vezes contra Luanderson. Fugindo logo em seguida, populares o socorreram para o Hospital Regional do Agreste. Ele está em observação e passou por exames, está estável e segue internado. A Polícia Civil prendeu suspeitos de envolvimento em um homicídio registrado na noite da última quinta-feira em Bezerros. O crime foi registrado na Travessa Taumaturgo Sobrinho, às margens da BR-232. A vítima foi Marcelo Henrique da Silva, conhecido como Marcelino, jovem de 21 anos de idade. Segundo a perícia preliminar, ele foi morto por um objeto contundente, possivelmente pauladas e pedradas. Segundo a polícia, a suspeita é de que Marcelo era companheiro da mãe de um dos suspeitos que está preso e que teria agredido a mulher para se vingar. Ele teria mandado matar Marcelo. Também há envolvimento de drogas na história. Um duplo homicídio foi registrado em Insurreição, na zona rural de Sairé, no agreste do estado. As vítimas ainda estão sem identificação e foram executadas a tiros. No local do crime foram encontradas cápsulas de pistolas .49mm. Os disparos foram principalmente na região da cabeça. Uma das vítimas tem uma tornozeleira eletrônica. A movimentação de pessoas foi intensa durante toda a manhã, mas as pessoas que passaram disseram que não conheciam as vítimas. A polícia acredita que os 2 homens tenham sido arrastados para o local do crime para serem executados. Polícia encontra laboratório para a produção de drogas em Paulista e 4 pessoas foram presas. Duplo homicídio registrado na zona rural de Sairé, do agreste do estado. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal FM 90.3. Rádio Jornal. Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada Reformados Pensionistas PMBM do Estado de Pernambuco oferece a todos associados dentista, assistência médica, convênio na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico, atuando em várias causas. Agora abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes na cidade de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubi e também em Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o seu dinheiro da mensalidade em benefício dos associados para mais uma vitória. Seja você mais um sócio da MERP. Presidente Tenente William Vieira. Trabalho, dignidade e credibilidade. Deus acima de tudo. Um homicídio foi registrado no pátio da feira em Serra Talhada, no sertão do estado. A vítima foi José Carlos Pereira de Araújo, de 31 anos de idade. De acordo com relato de testemunhas, a vítima bebia com o suspeito quando começaram a discussão. O suspeito sacou uma faca e matou José Carlos. O autor do crime, um homem de 43 anos, foi preso em flagrante e autuado na delegacia de Serra Talhada.
Duplo homicídio em um trecho da BR-232 localizada em Bezerros e Gravatá, próximo ao distrito de Insurreição, na zona rural de Sairé, no agreste do estado. 2 homens foram encontrados mortos no local com sinais de execução. No local do crime, a polícia encontrou várias cápsulas de pistola. A delegacia de Sairé ficará responsável pela investigação do duplo homicídio, enquanto os corpos foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Músico de uma famosa banda de forró teve a moto furtada por um criminoso no bairro de Casa Caiada, em Olinda. O crime foi filmado por câmeras de segurança. Cíntia Ferreira. As imagens mostram o ladrão se aproximando da moto. Ele está de capacete preto e blusa branca. O homem chega a observar o movimento antes de agir. A rua está movimentada. Após um tempo, ele se aproxima da moto, abre a mochila e tira um equipamento. Depois, se abaixa para quebrar o cadeado do pneu traseiro da moto. Em seguida, ele vai até o painel, quebra a entrada da chave e depois consegue ligar a moto. Ele sobe nela, passa por cima da calçada e foge. A ação durou menos de 2 minutos. A moto furtada era uma XRE 300, que pertence ao músico Gleidson Soares, o Peste, da banda Carta de Baralho. Ele percebeu o sumiço da moto 20 minutos depois de tê-la estacionado. Não demorou mais que 20 minutos, não. Você percebeu que sua moto não estava aqui? Desci correndo, né? Mas quando eu cheguei aqui, o pessoal já foi dizendo, roubaram a moto. E eu falei com o pessoal, e o pessoal disse, cara, inclusive tinha um rapaz aqui, que eu estava aqui na hora que eu cheguei ontem, ele disse que tinham levado a moto dele aqui, inclusive igual a minha, uma XRE 300, no mesmo local que a minha moto estava. Então já é uma coisa recorrente. Segundo o músico, as pessoas do entorno perceberam que se tratava de um furto. Tinha uma moça que estava do lado, o pessoal que estava aqui do outro lado, o pessoal nem gritou um pega ladrão, né? E levaram. O seguro da moto tinha vencido semana passada e ainda restavam 4 parcelas para quitar o financiamento. O músico relata ainda que tentou ligar para o 190, mas não conseguiu. Eu liguei para o 190 no ato do momento que tinha acontecido, quando eu desci. Tentei várias vezes e só dava chamada ocupada, só chamada ocupada. Várias vezes eu tentei. Depois que eu tive na delegacia do Varadouro lá, que eu tinha prestado o boletim de ocorrência, que eu estava indo para casa, foi que eu consegui falar com o 190. E interessante é que quando eu liguei, o rapaz, não, por que você não ligou antes? Eu disse, eu tentei por várias vezes, inclusive peguei o telefone do escrivão lá, e ele tentou e não conseguia. Dava ocupado o tempo todinho 190. Ou seja, não era um problema do seu celular? Não era meu celular. Não era meu celular. Então, assim, a gente está entregue à bandidagem. O que acontece é isso. É que em Olinda, Recife, no Brasil no geral. Cíntia Ferreira para o Bandeira 2. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender um acidente no quilômetro 103 da BR-232 em Bezerros, no sentido Recife. O sinistro envolveu uma colisão lateral entre um caminhão-tanque e um caminhão-baú, resultando em um incêndio que tomou conta dos 2 veículos. Os 2 condutores sofreram ferimentos e foram encaminhados para a unidade de pronto atendimento à UPA de Bezerros. O corpo de um homem foi encontrado em uma área de mata no bairro Alto do Céu, em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife. Foi identificado como sendo de João Pereira, um vigilante cuja idade não foi informada. A identificação ocorreu após a vítima ter sido encontrada na noite da última segunda-feira. A polícia está investigando o caso, mas ainda não há informações sobre a motivação ou autoria do crime. Eita, que agora chegou a hora boa, minha gente, a hora dos aniversariantes. Os aniversariantes desta quarta-feira, 24 de julho de 2024. Pessoal da AMERP PMBN, cujo presidente é o tenente William Vieira. Está completando idade nova hoje o coronel José Mário da Silva. Vai soprar a velhinha hoje.
o Major Severino João de Santana, também fazendo idade nova, nesta quarta-feira. O Subtenente Vital Barbosa de Lima. Todos vão soprar a velhinha nesta quarta-feira. A pensionista Olívia Antônio de Barros também vai soprar a velhinha nesta quarta-feira. Parabéns a todos, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Ouvindo a Rádio Jornal, ligadinhos aqui no Bandeira 2, Carlos Taxista, lá no Alto Sol Nascente, Bigode do Coco, na Avenida Transamazônica, lá em Jardim Brasil, vindo Bandeira 2. Adúcio Lucena, rapaz, o apresentador do Bandeira 2, está de férias. Nosso querido Adúcio Lucena está de férias e no próximo dia 1º estará de volta ao batente. Um abração aí ao Adúcio Lucena, que está curtindo merecidas férias. Um grave acidente registrado no quilômetro 90 da BR-428 no município de Santa Maria da Boa Vista, no sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o incidente envolveu um carro e um caminhão, resultando na morte de um dos ocupantes do automóvel e deixando o motorista gravemente ferido. Equipes da PRF, do Instituto de Criminalística e do Instituto de Medicina Legal estiveram no local para realizar os procedimentos necessários e investigar as circunstâncias do acidente. Um homem que transportava 1.400 maços de cigarros paraguaio foi detido pela Polícia Rodoviária Federal. O flagrante ocorreu após uma tentativa de fuga na BR-232 no Curado, na zona oeste do Recife. Durante uma operação de segurança viária, foi dada a ordem de parada ao condutor. O condutor de uma caminhonete que desobedeceu e acelerou, mas foi alcançado logo em seguida. Quando abordado, o condutor admitiu que tentou fugir da fiscalização, pois transportava 3 caixas de cigarro, uma marca paraguaia. O motorista foi encaminhado junto com os cigarros à Delegacia de Polícia Federal. A polícia encontrou um laboratório para a produção de drogas. O que chamou a atenção foi a qualidade da estrutura, que incluía estufas com controladores de temperatura. 4 pessoas foram presas. A reportagem é de Emerson Pereira. A casa fica no bairro da Macaxeira, zona norte do Recife. Parte do imóvel de 4 andares funcionava como residência. Em outros 2 cômodos foi montado um verdadeiro laboratório para a produção de maconha. Segundo a investigação, a droga produzida nessa estufa era comercializada no Recife. A polícia prendeu o dono da casa e mais 3 homens que trabalhavam nesse cultivo de maconha. Um deles é engenheiro químico. Ele tinha a função de monitorar o ambiente, as condições de iluminação e temperatura, para que as plantas crescessem de forma mais rápida. A princípio, um dos autores, ele foi encontrado na residência dele uma estufa com as características iguais que a gente encontrou ontem. A partir desse alvo, a gente começou a diligenciar e conseguiu identificar o engenheiro químico que participava dessa organização das estufas. Ele determinava como deveria ser o plantio, determinava a temperatura, a umidade, enfim, como deveria ser a estrutura da estufa. Os 2 que estavam na casa, tinham 4 pessoas na casa, mas os 2 que realmente ficavam dentro da residência, eles controlavam o plantio e seguiam as orientações do engenheiro químico. E o engenheiro químico e o outro rapaz, além de participar da produção da droga, eles vendiam posteriormente também o produto ilícito. Ao todo, foram apreendidas 39 plantas de maconha, também 6 sacolas com a droga já embalada para venda, uma garrafa com cachaça à base de maconha, balanças de precisão, as placas de iluminação em LED, ainda uma pistola 9mm, munições, carregadores de pistola e celulares. A investigação continua, outros alvos a gente não tem informação no momento, mas eles respondem por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse de maquinário para produção de substâncias ilícitas, além do proprietário do imóvel que mostrou onde estava a arma e assumiu que a arma era dele. Ele vai responder pelo Estatuto de Desarmamento por posse de arma de fogo de uso restrito. Dos 4 presos, 3 já tinham passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas, incluindo o engenheiro químico. Agora, eles foram encaminhados novamente
audiência de custódia. Emerson Pereira para o Bandeira 2. Rádio Jornal, a maior audiência do Brasil. E atenção! Duplo homicídio registrado na zona rural de Sairé, no agreste do estado. No local do crime, a polícia encontrou cápsulas de pistolas .49mm. Os disparos atingiram principalmente a região da cabeça. Uma das vítimas estava com tornozeleira eletrônica. Josival Ricardo. Os dois homens foram assassinados às margens da BR-232, na zona rural de Sairé, em Insurreição. Nós estamos aqui nessa estrada paralela, onde passa a adutora do Agreste. E segundo informações da polícia, as vítimas que ainda não foram identificadas, elas foram executadas a tiros de pistolas .49mm. Aqui tem uma entrada que dá acesso a essa estrada paralela. Os corpos estão distantes aproximadamente 30 metros um do outro. O que é que a perícia acredita, e a polícia também? É que a primeira vítima, que estava usando uma blusa de frio moletom do Santa Cruz, teria sido executada primeiro, inclusive tiros nas regiões da cabeça e pescoço, tiros de pistola .40. A segunda vítima, que usa tornozeleira eletrônica e tem uma tatuagem com o nome de Eliane no antebraço direito, ela tentou correr, mas foi alcançada e atingida lá na frente, aproximadamente 30 metros, onde está a equipe da Polícia Civil e da Polícia Militar. Durante todo esse trecho tem uma marca, uma lista de sangue, manchas de sangue. Durante toda a manhã muitas pessoas passaram ao local, mas disseram que não reconheciam as vítimas. A Polícia Civil tenta agora fazer a identificação, principalmente da vítima que usa tornozeleira eletrônica. Vai ficar mais fácil descobrir a identidade. O Instituto Criminalístico veio aqui ao local, fizeram o corpo de delito, do crime, e a gente vai agora para a delegacia para ver se algum familiar vai reivindicar o corpo e, sabendo a identificação desses familiares, tentar investigar a vida pregressa deles e como que isso poderia ter acontecido. Aqui você percebe que foi um local de execução, passaram na via local da pista, executaram as vítimas e se evadiram pela BR mesmo. Não tem nenhuma identificação ainda que essas vítimas são da cidade de Sairé. Aqui a equipe da perícia, a sua equipe também encontraram cápsulas de pistolas .40 e 9mm que foram usadas na execução, inclusive muitos disparos. Isso, essas cápsulas e qualquer elemento de identificação que possa nos ajudar serão captados pela perícia, serão examinados e, porventura, a gente tiver uma pista, isso vai influenciar no indiciamento do futuro autor. Essas investigações ainda são muito incipientes, é muito difícil a gente ter um diagnóstico do que aconteceu aqui. Vamos aguardar o que vem pela frente. Vamos primeiro identificar as vítimas e esperar as famílias reivindicar o corpo para a gente poder ouvir. A gente percebeu ali que uma das vítimas ali tem uma tornozeleira eletrônica. A gente vai consultar o código de barras da tornozeleira para ver se a gente consegue a identificação dele ainda hoje. Você percebe que a primeira vítima aqui teve disparos na nuca. Ele, assim que levou os disparos, ficou mesmo no local, e a segunda vítima ali que está com a tornozeleira eletrônica tentou correr. Você percebe o rastro de sangue, ele foi atingido antes, mas percebe-se o rastro de sangue até o local, e ali quando ele caiu, foi terminado o serviço. Percebe-se também que foram dois armamentos, um de 9mm e outro de .40. A gente acredita que tem mais de um autor do fato. O repórter Bandeira 2, o Fato Policial Verdade, continua de plantão aqui na sua rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.